Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, aqui o evangelista Wilton Alves está entrando no ar para lhe desejar uma quinta-feira abençoada para a glória de Deus, com notícias boas. Meu pai, que estava internado ali no CETID, passou ali uma semana, mas recebeu alta ontem para a glória de Deus, está em casa, já passou essa primeira noite em casa, já está tomando seu cafezinho da manhã, está bem, para a honra, glória e exaltação do santo nome do Senhor. Nós estamos nesta quinta-feira, como cotidianamente fazemos todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, para falar com você sobre o assunto o cristão e a política. Na semana passada, nós falamos sobre a vida de Débora, a profetisa e juíza que exerceu um papel fundamental na história da nação de Israel. E hoje eu gostaria de falar de dois personagens com você. Nós iremos falar sobre Moisés, o grande legislador, conhecido como o homem mais manso da terra. E para isso eu separei aqui para ler junto com você no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 10 em diante, onde Deus fala com Moisés: vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Ou em outras versões, me enviou a vós. Moisés foi um homem extremamente preparado, capacitado por Deus, e a sua história se divide em pelo menos 3 fases. Moisés teve uma primeira fase onde ele foi introduzido no palácio, onde ele foi criado pela filha de Faraó, e dentro do palácio ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele era praticamente um príncipe. Ele poderia ser possivelmente um futuro faraó. As mesmas instruções que eram dadas para o filho de Faraó era dada para Moisés. Em um momento onde houve uma grande perseguição por parte de Faraó, onde ele mandou executar todas as crianças que nascessem do sexo masculino e deixassem viver somente as meninas. Então a mãe de Moisés usa de uma estratégia, coloca o menino em um cesto, embalsama, passa bálsamo, né? Betume neste cesto, coloca o menino no rio Nilo, e no momento onde a princesa estava ali se banhando, ela acha o bebê. E em vez dela executar a ordem de Faraó, ela guarda o menino. Deus fez nascer um amor materno naquela princesa, e ela cria Faraó
dentro do palácio. E essa é a primeira fase de Moisés. Moisés cresceu recebendo toda a instrução, toda a ciência. Ele era um homem extremamente instruído, capacitado, onde ele recebia todas as informações, toda a matéria, a sabedoria, a língua, as ciências, tudo, instruções de guerra, Moisés, ele recebia ali. E essa foi a primeira fase de Moisés. Passa-se primeiros 40 anos, até que Moisés descobre que, na verdade, ele era um judeu. Ele estava no Egito, mas ele não pertencia ao povo egípcio. Assim também somos nós, queridos. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos como peregrinos e um dia nós iremos morar no céu. A paz do Senhor, irmão Jorge, bom dia. Tudo bem, meu querido? Já deixou a sua mensagem? Curte aí a nossa página e compartilha aí nas redes sociais para a gente estar atingindo mais pessoas. Vocês que for chegando, já vai curtindo, vai deixando aí o seu comentário para a gente ir vendo as pessoas que vão aí entrando aí junto conosco ao vivo. Então, o que acontece? Ele percebe que ele não é egípcio. Ele foi criado aos costumes egípcios, dentro do palácio, mas na realidade ele era um judeu. E ao procurar o seu povo, ao procurar ali a sua genealogia, os seus familiares, ele percebe um egípcio maltratando um judeu. E isso ele sente na própria carne. Espera aí que tem uma ligação entrando aqui. E ele sente isso na própria carne e ele toma as dores do judeu. E o que ele vai fazer? Ele vai cometer um homicídio. E com isso, Moisés, claro que por plano de Deus, ele precisa sair do palácio. Ele precisa sair dali, da região do Egito, e ele vai viajar para o deserto. A Bíblia, lá no livro de Hebreus, vai dizer que Moisés rejeita ser chamado de filho da filha de Faraó. Um homem que cresce dentro de um palácio com todas as mordomias, as melhores alimentações, o melhor dormitório, as melhores instalações, e ele agora precisa sair do palácio. Ele toma as dores do sofrimento do povo judeu que passa por um período de aproximadamente 400 a 430 anos, ali onde eles vão ser levados por José do Egito, e chega ali a família de José, o seu pai Jacó, os seus irmãos, com uma caravana de aproximadamente 70 pessoas. Mas nesse período de 400 a 430 anos, o povo judeu se torna um povo muito numeroso e ele foi obrigado a trabalhar como escravo, trabalhar praticamente de graça para os egípcios e para Faraó. E o povo começou a clamar, e o povo começou a orar a Deus, pedindo libertação por este sofrimento. Enquanto isso, Moisés está sendo preparado por Deus. Primeiro dentro do palácio, agora ele vai para o deserto e ele vai passar para a segunda fase da sua vida. A primeira fase da vida de Moisés, eu costumo dizer que é a fase da instrução ou a fase da educação. Aí Moisés vai passar para a segunda fase, a fase do preparo, a fase do chamado. Um homem que tinha toda a instrução, toda a sabedoria do palácio, ele agora vai para o deserto. O homem que cuidava do exército do Egito, o exército de Faraó,
agora vai para a casa de Jetro cuidar de ovelhas. Que contraste, né? Um homem que lidava com pessoas valentes, fortes, capacitadas, gabaritadas para lutar e para pelejar na obra. Diz que ele liderava esses exércitos, era uma das atividades de Moisés, liderar o exército do Egito. Ele agora vai para a casa de Jetro e vai cuidar de ovelhas. Ovelha é conhecido por um animal que é os mais manso da terra. É um animal que tem uma visão curta, é um animal extremamente singelo e que depende muito do pastor no questão do cuidado, na questão da proteção e na questão da alimentação. E agora aquele homem que cuidava de homens extremamente gabaritados, fortes e capacitados para pelejar numa batalha, com muita instrução, acostumado com o palácio, agora precisa lidar com uma segunda fase. Ele vai passar mais 40 anos da sua vida. Ele passa os primeiros 40 anos sendo instruídos no palácio e por Deus, com toda a ciência. Agora ele vai passar por uma segunda fase, mais 40 anos, que vai ser dado como seu preparo, cuidando de ovelhas. Para isso, ele precisou cuidar, proteger dos animais ferozes, alimentar e muitas das vezes viajar, subir monte, subir ladeira, descer ladeira para cuidar daquelas ovelhas. Até o dado momento que chega esse aqui que eu li para você. Ele sobe um monte, aqui no capítulo 3 de Êxodo, e ele, ao subir um monte, ele observa que havia uma árvore, uma sarça que pegava fogo, mas não era consumida. E então ele ouve uma voz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Glória a Deus. Queridos, onde quer que você esteja, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja na rua, quer seja no deserto ou na igreja, pode se transformar em um lugar santo se você estiver em espírito e em oração. Então Deus começa a palestrar com Moisés e Deus fala: eu tenho ouvido as orações e o gemido, o clamor do meu povo, e escolhi você para liderar esta grande nação. Você vai tirar esse povo do Egito e você vai levar para a terra prometida, a terra de Canaã, que mana leite e mel. E foi essa tarefa. E Moisés se sentiu com toda a sua capacidade, com toda a sua sabedoria, se sentiu incapaz para realizar esta missão. Então Deus diz: eu serei contigo. Eu não sei qual é a missão da sua vida, eu não sei para o que Deus tem lhe chamado, qual é a sua responsabilidade, mas creia, Deus é contigo. Aquele que chama é aquele também que capacita. E antes, aquele homem que comete um homicídio, a Bíblia vai dizer que ele se transforma no homem mais manso da terra. E agora nós vamos entrar numa terceira fase da vida de Moisés, que é o envio, que é a prática, literalmente. Ou seja, aquele que antes foi instruído, cuidava e liderava exércitos, passou a cuidar de ovelhas. Agora ele vai liderar uma grande multidão para passar por uma travessia que levou mais 40 anos no deserto. E ele foi a pessoa que Deus escolheu. Ele é conhecido como um grande legislador que falava diretamente
com Deus, um homem extremamente capacitado, um homem extremamente agora manso, um homem experimentado, mas toda a ciência do Egito, um homem que foi criado pela princesa, um homem que foi criado com toda a instrução para ser um príncipe, ou seja, dentro de um regime monárquico, agora ele lidera um povo. Primeiro passa as 10 pragas, ele atravessa o Mar Vermelho, Deus começa a confirmar ali, Deus transforma águas amargas em águas doces, eles tinham fome, Deus mandava codornizes, mas uma das tarefas de Moisés era ficar o dia todo sentado numa, talvez uma poltrona, e havia uma grande fila de pessoas que iam até Moisés para levar as suas causas e as suas dificuldades. Queridos, sempre há pessoas que vão exercer um cargo ou uma função de destaque. Mas mesmo que essas pessoas estejam num local de destaque, num local onde ela seja vista, sempre existem pessoas no segundo plano. Você não tem condição de fazer sozinho. Você não pode, nós não podemos fazer nada sozinho. Nós precisamos de pessoas para nos auxiliar. Imagine a tarefa, liderar 600 mil pessoas num período de 40 anos no deserto, sem somar mulheres e crianças. Estatisticamente, a gente poderia multiplicar esse número pelo menos por 3, que seria 6, ou melhor, por 4, 6 vezes 4, 24, 2 milhões e 400 mil pessoas aproximadamente, diz os historiadores. Mais de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. E havia briga, havia discussão. Ah, esse pegou meu animal. Ah, esse matou meu animal. Ah, e tinha várias causas, vários problemas, e eles levavam tudo até Moisés. Certa ocasião, a Bíblia vai dizer, aí já vai entrar o nosso segundo personagem da Bíblia, que nós vamos falar hoje no cristão e a política, pessoas que exerceram uma tarefa importante e se destacaram em uma função política. Moisés como legislador, e agora nós vamos ver Jetro, o seu sogro, como um grande conselheiro. Que o conselho de Jetro está em Êxodo capítulo 18, versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Orienta-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigo de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos.
Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. A função de Jetro foi extremamente importante. Ele exerceu a função do plano de fundo, de conselheiro de Moisés. Então, aquela tarefa que antes Moisés fazia sozinho, ele passou a delegar a homens capazes, qualificados, temente a Deus, que eram inimigos da desonestidade, homens que tinham condição para liderar 1150. Então, ele passou a delegar tarefas, delegar atividades. O bom líder, ele delega tarefas. Ele não faz tudo sozinho, ele não é centralizador, não é controlador, mas ele tem pessoas para o auxiliar de acordo com o nível de competência. E isso porque ele acatou a um conselho muito bem dado, que foi o conselho do seu sogro, Jetro. Sempre vão haver pessoas de destaques, mas sempre vai haver pessoas que dão bons conselhos. Qualquer que seja a tarefa que Deus tenha te chamado, ou para liderar, ou para aconselhar, faça para a glória de Deus. Moisés passou a liderar aquele povo, passou por um período de 40 anos, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, já estava praticamente no final. Deus leva ele para um monte e Deus mostra toda aquela terra prometida, mas ele não pôde entrar, ele somente viu de longe. E assim nós, Deus, ele por intermédio da sua palavra, ele nos mostra o plano da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Moisés viu a terra prometida, Moisés viu a Canaã terrena e nós vislumbramos a Canaã celestial. Nós vislumbramos a terra que nós iremos um dia morar no céu se acreditarmos no plano de salvação por intermédio de Jesus Cristo. Fique com esta palavra pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Agora eu tenho aqui alguns comunicados a fazer. Eu postei hoje aqui no Facebook, vocês que quiserem, vocês vão ter acesso a algumas fotos que a gente tirou da obra que vem sendo feita, né, aqui no Rio Abel, próximo aqui no trecho do bairro Nova Cidade, onde eles fizeram a dragagem e a limpeza do Rio Abel. E ainda faltam algumas coisas, e a gente tirou algumas fotos e colocamos ali, pedindo ajuda para algumas pessoas, para os políticos, já que estamos falando aqui do cristão e a política, estamos falando aqui, né, de Moisés e de Jetro, nós estamos aqui sugerindo que eles façam, terminem, concluam a limpeza, mas que aproveite para fazer um grande projeto. Da mesma forma que eles fizeram lá do bairro do Fanchen, que eles possam calçar ali a orla e criar uma orla para o Rio Abel, um local que possa servir, né, de lazer para os moradores daqui. A gente que quer caminhar, a gente precisa sair daqui, ir lá para o Fanchen, ou as pessoas saem daqui, vão para uma academia, ou saem daqui, vão lá para a Vila Olímpica. Seria muito bom que a gente tivesse ali naquela orla do Rio Abel um local para a gente caminhar, arborizados, com plantas, com árvores, porque junto com a dragagem do rio, acabou derrubando várias árvores que serviam de habitat para os pássaros. Então, aquela região ali praticamente que tinha muito verde, tinha muito lixo, mas também tinha muito verde.
houve essa limpeza. Então, seria muito bom que o excelentíssimo senhor prefeito da nossa cidade de Queimados, senhor Carlos Vilela, inclusive, a gente agradece a Deus porque a primeira-dama, Dona Lúcia, estava também internada com Covid, mas já recebeu alta, está em casa, para a glória de Deus. Nós estávamos intercedendo pela sua vida, uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa extremamente educada, a qual nós temos um carinho, uma afinidade. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-las ali no salão de festa Party House. Então, fico feliz pela sua saúde, pelo seu restabelecimento, está se recuperando já de alta em casa. Mas o nosso pedido aqui ao prefeito, ao presidente da Câmara, professor Newton Cavalcante, aos vereadores, aos secretários de meio ambiente, que olhem um pouquinho aqui para o nosso bairro Nova Cidade, né? Para que possa fazer ali um replantio de árvores, para que possa criar ali uma ciclovia, um local ali, calçar, para que a gente possa fazer ali os nossos exercícios, a nossa caminhada, o pessoal andar de bicicleta, colocar ali algumas mesas com cadeiras que sirva de lazer para os jovens, os idosos, para jogar dama, xadrez, e nós tiramos essas fotos e colocamos aqui. E nós colocamos como um projeto, quem sabe você possa abraçar esse projeto, você prefeito, você vereador, secretário, né? Os deputados que nós temos aqui da nossa cidade, o excelentíssimo senhor deputado estadual Max Lemos, a excelentíssima senhora deputada Lana Passos, né? Nós encaminhamos as fotos para eles, o excelentíssimo senhor deputado federal Otônio de Paula, que vocês possam se sensibilizar, conseguindo verbas, recursos para trazer aqui para o nosso município, para o nosso bairro, porque a gente pode mudar a cara do nosso bairro, a cara da nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Mais à frente um pouquinho tem a travessia ali da rede ferroviária, onde tem ali um tubo exposto da SEDAI, e as pessoas transitam, atravessam de um lado para o outro, e é extremamente perigoso, atravessando por cima de um cano da SEDAI que fica ali exposto. Então poderia fechar aquilo dali, fazer uma passarela, ou um pontilhão, ou um viaduto. Para isso o prefeito vai precisar de verbas, não só municipal, mas verba estadual e federal. Talvez você se sensibilize e crie uma indicação de lei pedindo verbas para abençoar o nosso bairro e o nosso município. As fotos estão aí, um relatório fotográfico no nosso perfil no Facebook. Então fica aí o nosso pedido, fica aí, né, nosso pedido de atenção aqui para a nossa localidade. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui, que Deus abençoe, que você tenha uma quinta-feira tremendamente abençoada, que Deus possa abençoar você e a sua família, né? Nesse Cristão e a Política, nós estamos ainda em plena pandemia, pessoal. Não relaxem com os cuidados, usando a sua máscara, usando o álcool gel, fazendo a sua higiene pessoal, né? Deixando um pouco de abraçar pessoas, estar em locais com uma grande aglomeração de pessoas, porque só aqui no Brasil, mais de 120 mil pessoas já morreram e nós nos solidarizamos com os familiares de cada um deles. Graças a Deus, nós tivemos alguns casos, e Deus permitiu que a gente tivesse alguns casos na nossa família, como o da Miriam, a minha prima, né? Do meu irmão, da minha cunhada, do meu irmão Marcos, da Marisa, do meu pai, pastor José Alves, mas graças a Deus, Deus os livrou e eles passaram e estão curados para a glória de Deus. Deus abençoe, nós estaremos no ar novamente no próximo sábado, porque domingo é Santa Ceia, e nós vamos participar da Santa Ceia, então nós faremos a live da Escola Dominical no próximo sábado, às 10 horas da manhã, e eu conto com você. Obrigado pela sua audiência, você que nos assiste aqui no Facebook, na nossa página oficial, você pode acessar facebook.com
youtube.com/EV Wilton Alves, ou você pode acessar também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Wilton Alves, ou no Instagram, @AS_Wilton. Deus te abençoe, uma quinta-feira próspera e um excelente resto de semana e um final de semana abençoado pelo poder que há abençoado pelo que há no nome de Jesus. Na live tem essas coisas, a gente não tem, no erro não tem como editar. A gente vai passando por cima e a gente vai fazendo, tá bom? Mas Deus te abençoe, em nome de Jesus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima live, querendo Deus.